Vamos apresentar os nossos convidados de hoje, que vão falar sobre o trabalho desenvolvido pelo ministro Sérgio Moro à frente da Secretaria do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Luiz Salatino também está aqui, especialista em TI, empresário, militante político. Tudo bem? Bem-vindo. Prazer recebê-lo de novo. Obrigado, Guilherme. Obrigado por mais esse convite de hoje. Um abraço ao Dr. Marcelo, Dr. Tiago, pela presença. Vamos debater aqui, ao meu ponto de vista, no maior ministro da Justiça que nós já tivemos no Brasil até hoje, um juiz federal que é responsável por uma grande operação de caça aos corruptos no Brasil, né? E discordo um pouco com relação ao Dr. Tiago, com relação aos efeitos que ele causou dentro do governo, no sentido de que ele atuou de uma forma silenciosa, mas eficaz, né? Ele não tem esse cacuete político, que é o que nós estamos buscando hoje em dia, né? Tirar essa velha política e colocar dentro do governo pessoas operacionais que realmente trabalham efetivamente em cima de pastas que realmente têm conhecimento do assunto. Então, ele não se preocupou com câmeras, com mídia e com uma série de coisas. Ele se preocupou efetivamente em fazer funcionar a máquina do jeito que ele acha que tem que ser, né? Com tecnologia, com eficiência, com mais corpo policial, com mais justiça, alterando leis, coisas que ele vivenciava no seu dia a dia, dificuldades jurídicas, né? Então, eu acho que efetivamente ele fez um primeiro ano de governo fantástico. Ele tem realmente uma apreciação pela população até acima do presidente, e é um grande ministro que o Brasil tem, e eu tenho grande admiração por ele. Vou fazer a provocação para o Salatino. Vamos lá, Vou começar contigo. Não acha que houve uma série de divergências ao longo desse ano entre o Moro e o presidente Jair Bolsonaro? Não. Quer dizer, nessa questão do COAF, quer dizer, o Moro queria que o COAF ficasse sob o seu resguardo. Perfeito. O Congresso entendeu que não, que deveria manter o COAF com o Ministério da Economia, como até então era a formatação. Eu até acho um absurdo que na reforma, que o Congresso arbitre a reforma administrativa, porque de alguma maneira é interferir no Executivo. Perfeito. Acho que o Executivo tem o direito de se organizar, né, a força da decisão do mandatário eleito. Mas isso é uma outra discussão. O fato é que hoje tem que aprovar a reforma administrativa pelo Congresso. O Congresso entendeu que não. Aí, não apenas ficou no Ministério da Economia, como depois disso, o presidente editou um decreto estabelecendo que o COAF passaria a ser uma parte do Banco Central. E ficou por isso mesmo. Quer dizer, a ideia do Moro não apenas sumiu, como ela acabou indo parar num lugar onde ninguém nem cogitava que passaria. Depois teve o negócio lá da Superintendência da Polícia Federal, que foi o comandante da Polícia Federal, que foi alterado, não sei o quê, tá. E mais recentemente, a própria polêmica aí do juiz de garantias, né, que hoje teve o ato da revogação, coisa assim do STF mesmo, né, onde o Sérgio Moro manifestou a sua contrariedade e o presidente foi lá e sancionou, e até disse que não tinha muito problema, não sei o que e tal. Não é um pouco de desprestígio em relação ao ministro da Justiça? Vai lá, Salatino. Não. Eu acho que não, né? E digo por quê. Em primeiro lugar, o Congresso realmente, essa reforma administrativa, acredito que, eu concordo com o que tu disseste, que não é uma boa coisa que o Congresso interfira na estrutura do governo, do Executivo, né? Se o governo está se propondo e foi eleito para isso, em cima de uma plataforma, ele tem que usar as ferramentas da forma que ele acha que tem que fazer. Né? Bom, com relação a essa suposta colocação que tu colocou sobre um desconforto, eu acho que não existe nenhum desconforto. Por quê? Porque a proposta ela foi feita. Tá? O presidente Bolsonaro ele sancionou e não vetou aqueles itens porque fatalmente iria retornar ao Congresso e iam derrubar o veto. Foi esta a argumentação do presidente.
Não, ele não discorda do Moro. Pelo contrário, ele apoia essa posição. A saída do COAF foi uma manobra que foi feita para justamente desarticular. Uma ONG internacional, que agora me fugiu o nome, que é pela corrupção no mundo, e toda a estrutura jurídica norte-americana, que é uma das mais eficientes com relação a isso, o COAF deles permanece muito próximo do Ministério da Justiça, e atuando fortemente nessa conexão entre justiça e investigação. Mas eu vou te dizer, eu era contra, porque eu acho que é poder demais nas mãos do Ministério da Justiça. Mas isso eu concordo em termos, porque, na verdade, existe poder em mãos de muitas pessoas, né? Em juízes, por exemplo. Por que tu não falaste isso em relação aos juízes do STF? A um habeas corpus do Gilmar? Uma pessoa consegue inviabilizar uma votação inteira de um Congresso. Então, com um simples habeas corpus, uma decisão de bloquear... Uma liminar. Uma liminar, exatamente. Uma liminar para bloquear uma decisão do plenário do Congresso. Isso não é dar muito... Sim, nós temos isso em diversas situações dentro do Brasil, onde pessoas possuem grandes poderes. Agora, nós não podemos partir do princípio que essas pessoas vão fazer mau uso disso. Nós temos que evitar, e também não burocratizar para evitar o mau uso disso, e sim fiscalizar, controlar, se houver um abuso, isso deve ser feito. Agora, eu vejo muito mais benefícios de um COAF estando no Ministério da Justiça, com todo esse poder, entre aspas, de investigação que nem tu falaste, do que não estando. Tendo que transitar tudo por ofício, uma série de coisas. Que nem essa central agora, que o ministro Moro criou de inteligência, integrando as Forças Armadas, as polícias federais, estaduais. Foi uma boa medida. Uma medida que ela é conhecida no mundo inteiro, que o Brasil, por motivos óbvios, nunca fez, nunca se interessou por essa linha. Porque torna muito mais eficiente a questão da segurança pública. Quer dizer, não tem o menor cabimento, né, tu ter que emitir um ofício da Justiça Federal, de um policial federal, de um delegado federal, para um outro agente do Exército, por exemplo, e esperar meses, esperar um ano, ou pegar o telefone, se tem que nem o Moro disse ontem, na segunda-feira, pegar um telefone, ter uma relação pessoal e pede um documento. Então, essas integrações, elas têm que acontecer. O COAF, estando dentro do Ministério da Justiça, era de fundamental importância para acelerar os processos de investigação, né? E sem contar que e essas informações internas, agora, através desse processo, mesmo estando debaixo do guarda-chuva agora do Banco Central e do Ministério da Economia, que o Paulo Guedes já disse que as portas vão estar abertas, é criado um canal mais eficiente para que essas informações transitem entre esses ministérios. Então, eu vejo o seguinte, foi minimizado o impacto disso, da saída do COAF, por causa do Paulo Guedes. Mas a tentativa foi de minar e dificultar, jogar areia em processos de investigação contra a corrupção. Fez essa exigência para ele. Participe do meu governo, o que me parece... Faz uma escala no governo e depois eu te digo. Evidentemente. São suposições. Não, são suposições. Mas tudo são suposições, mas são suposições baseadas na história, na realidade das coisas. O senhor faz uma escala aqui e logo assim como todos os juízes têm as suas posições, quer dizer, o juiz ele é gremista, o outro é colorado, ele tem suas posições ideológicas também, só quando ele veste a toga, ele faz um julgamento baseado nas suas convicções de juiz e tudo mais. Mas ele tende a tirar essa questão ideológica. Agora, o fato do juiz Sérgio Moro ter sido um juiz bastante combativo em relação à corrupção, necessariamente ele não atacou só o PT, só a ideologia. Ele pegou o PSDB, pegou o PMDB, o Jucá agora teve uma prescrição de um crime dele por causa da lentidão da justiça. Agora. Então, assim... É uma situação muito complicada, porque agora o doutor Tiago não vai deixar eu mentir. O senhor sabe que quando o senhor da trabalhista, que cai um processo numa determinada vara, o senhor sabe como é que vai ser o comportamento daquele juiz. A tendência aqui é que te ganhe. Se cair na outra lá, a tendência é que a gente perca. Por que isso? Porque a bagagem que o juiz tem.
Eu convivi muito dentro da Justiça Federal nas polícias com relação a isso e via juízes realmente que eram combativos. E esse combate era feito em cima das suas convicções e também convicções ideológicas. Eles são seres humanos e defendem as suas ideias baseadas na lei, eles não fogem disso. Mas tem aqueles que não agem da mesma forma. Agora, por exemplo, um ano do Ministério do Moro, eu fiz um projeto em Minas Gerais que chamava-se Remodelagem das Delegacias Policiais do Estado de Minas Gerais. Conheci desde a papiloscopia, a balística, a DNA, fruto desse projeto, coordenado pelo INDG, Instituto Nacional de Desenvolvimento e Gestão, né? Completamente sucateado, porque nós íamos implantar sistemas de gravação audiovisual de depoimento, uma série de outras coisas, né? Então, por exemplo, hoje é feita uma apreensão em flagrante pela Polícia Militar, ela tem que chegar lá para fazer audiência de custódia na delegacia e tudo mais, fica aguardando o Ministério Público, tem toda aquela coisa e a viatura fica parada lá com 2 policiais. Então, coisas que tecnologia podem resolver facilmente, tá? E que foram, e esse projeto, que foi em 2012, 2013, ele foi simplesmente botado na gaveta, porque não interessava ao governo da época. Entendeu? Por que hoje nós não temos um banco de DNA, sendo que 94% dos crimes são reincidência? Né? Então, tu comete o crime, tu é condenado, tu é obrigado a ceder o teu DNA para a base. E aí, se tu é libertado ou sai na saidinha e comete um crime, 94% de probabilidade que seja uma reincidência. Então, por que nós não temos isso no Brasil? Um mapa corporal onde mostra as fotos da tua tatuagem, tudo, né? O teu biotipo, que isso seja integrado dentro de uma base. Então, tem muito para se fazer. É muito simples a gente criticar coisas que estão sendo feitas num país que foi completamente sucateado e colocado à disposição do crime organizado. E hoje nós estamos encontrando um ministro que está dando a sua cara a tapa, literalmente largou a toga e tinha suas convicções de combate à corrupção forte mesmo, e viu um governo que ele teria espaço para mudar aquela realidade traumática que ele vivia dentro da Justiça Federal. Então ele viu ali... Tu acha que ele não tinha capacidade na Justiça Federal de fazer tudo o que queria? Claro que não. Hoje ele está propondo leis que... tendo liderado claro não é que a palavra não. certa, O juiz não... tendo julgado o maior caso de corrupção. O juiz não propõe leis. Ele, como ministro, ele fez o pacote anticrime, é a prova do que eu estou dizendo. Então ele propôs o pacote, apesar dos jabuti que os caras enfiaram no meio. Eu entendo tanto a argumentação tua, Salatiel, quanto eu entendo a do Thiago. Eu concordo com as duas. Eu acho que existe Eu acho que o Sérgio Moro ele entrou no Ministério da Justiça exatamente para poder fazer mais e implementar algumas das ideias que ele formulou enquanto estava trabalhando nos processos. Mas o ato de fazer isso, inegavelmente, abriu o flanco por uma exploração política mais incisiva que não era tão forte antes de ele ir para o Ministério da Justiça. Concordo. E vamos lá, tem perfeito. Não, eu concordo. Eu não disse que eu não concordo. Tem um aspecto que eu acho que tem que ser trazido aqui, que é o seguinte... Mas eu acho que é um preço que vale a pena pagar. Uma operação... Essa é uma boa discussão. Essa é uma boa discussão. Tá entendendo? Eu acho que ele fez certo. E o preço que está se pagando por essa tomada de decisão dele de ir para o Ministério, eu acho que é um preço justo que ele está pagando. Quer dizer, vai ter a crítica da esquerda e tudo mais, falando isso sobre uma suposta manipulação ou tendenciosa nas suas decisões judiciais com relação a um ex-presidente. Um ex-presidente bandido, ladrão. Vamos falar a verdade, não vamos ter meias palavras. Bandido, um larápio, que roubou o dinheiro da população brasileira descaradamente, e o que se sabe que já foi recuperado, 4 bilhões de reais já foram recuperados, é a ponta do iceberg disso tudo. Então nós estamos falando de uma coisa muito séria, não estamos falando do Zezinho da esquina que roubou uma galinha. Então assim, ele teve que condenar mesmo, condena mesmo, e faz força para meter mais anos ainda. Então é isso que... Aí vai um STF e desqualifica todo o processo com a saída do pacote de crime da prisão de segunda instância. Então, veja bem, eu acredito que a esquerda está batendo, tá, que bom que está batendo, porque se está batendo é porque está doendo. E se está doendo, para PCC, PT, PSOL, essa gente toda, ótimo, para Comando Vermelho, é isso que é o objetivo, é força de fronteira, é mais de 1.000 policiais federais que estão tomando posse agora, que foram 500 e pouco tanto agora, vai vir mais não sei quantos,
É o emparelhamento com tecnologia, com a central, cuidar a fronteira, com um monte de coisas que estão sendo feitas nesse ano, coisas que estão sendo feitas esse ano que demoraram, não foram nem 10% feitas em 16%. Então, e ainda pegou um ministério sucateado, tendo o risco de ter uma anulação, tu falaste, Exatamente. Né? Agora, isso baseado em quê? Por uma quebra de imparcialidade. Porque julgada pelo STF. Com certeza. Ah, bom, com então, certeza. Partindo desse pressuposto que isso que tu está dizendo é um objeto de julgamento do STF, é plausível mesmo. Do nosso STF. Mas é o guardião da lei. Mas sim, mas... Gostemos ou não gostemos. Eu sei tu não disso. acha que é natural que o advogado do réu que foi condenado pelo juiz entre com uma ação questionando a sua... Claro que sim, mas o que é importante é que postura. Quer dizer, o momento que ele fazia os julgamentos e estava atuando como juiz, ele tinha uma postura de juiz. Né? Não, agora, mas isso é o debate político que nós estamos fazendo. Sim, ele não estava intercalando com ações políticas no meio desta atividade. Ele simplesmente pendurou a chuteira. E aí pendurou a toga e foi fazer uma outra ação. Salatino, volto contigo. Não, concordo plenamente com o que tu disseste, Guilherme. É isso aí. Ele não será candidato em 2022. Né? Não foi o juiz Sérgio Moro que o tirou da eleição de 2018. Né? Isso não aconteceu, ele já havia sido condenado. E foi depois da segunda instância aqui no TRF4 em Porto Alegre, no colegiado, que ele foi condenado e aumentado a pena. Então, nesse aspecto, acho que não há mais o que se discutir, mas é bom esclarecer, né? Porque esse é um discurso da esquerda que vem insistindo nisso aí, e é bom a gente desarticular. Mas eu queria voltar rapidamente com relação a alguns dados aqui do nosso ministro Sérgio Moro. Foram, de janeiro a setembro foi uma redução de praticamente 22% da criminalidade no Brasil, né, em comparação ao ano passado. Uma queda de estupro de menos de quase 7%, furtos de veículos quase 13%, latrocínio, quase 23%. Reduziu drasticamente o número de assassinatos de homens e mulheres, feminicídios, né? Então, tu tem uma série de coisas que foram feitas no Brasil, que são algumas ações. Claro que isso também está correlacionado às polícias estaduais e tudo mais, né? Mas, em geral, algumas ações de prevenção que o Ministério está fazendo são bastante significativas. Outra coisa que eu gostaria de dar mais um retoque com relação à parte investigativa, né? E também está sendo elaborado o PL do novo Código de Processo Penal, que isso aí é fundamental. O deputado Sanderson é um dos que está trabalhando nisso. E amanhã ele vai estar no programa e nós vamos tratar disso. Perfeito. Meu amigo, o deputado federal Sanderson, tem feito um trabalho excelente na Câmara dos Deputados, e esta é uma bandeira dele, ele está ligado diretamente ao Moro. Né? Então, existe uma bandeira bastante forte na área de segurança. Tivemos a vitória da Polícia Penal agora, né? Que foi agora, os agentes penitenciários se transformaram em Polícia Penal e, com isso, passam para um outro patamar, né? Um outro tipo de reconhecimento. E, com relação à parte estrutural e tecnologia, que é uma parte que eu conheço bastante, o que nós encontrávamos há anos atrás, dentro das delegacias e dentro dos processos de investigação, dentro da papiloscopia, do luminol, assim, era coisas assim estarrecedoras, da total falta de condições que as polícias no Brasil tinham de trabalhar. Né? A gente fala muito da Polícia Militar com relação a coletes, armamento, veículos, né? Temos várias ações aí chegando, viaturas, os próprios deputados federais da bancada do PSL, o Sanderson, o Bibo Nunes, que também tem feito um trabalho excelente lá em Brasília, trouxeram verbas para aquisição de material para as nossas polícias aqui do Rio Grande do Sul, né? O nosso deputado estadual, o Zuco, tem feito um excelente trabalho agora com as escolas cívico-militares, né? E tem... isso foi incorporado no Ministério da Educação, espalhado para o Brasil inteiro. Então, são grandes projetos aí que estão acontecendo. E eu queria só salientar que essa questão tecnológica, que é muito importante, né, dentro do processo investigativo, a recém está se começando a resgatar alguma coisa, porque a realidade que nós encontrávamos nas delegacias, às vezes, era de não se ter um computador, né? De uma impressora matricial ali que mal funciona.
E o cara tem que passar o algodãozinho ali com tinta para voltar a ter tinta, para poder ir fazer o BO. Mimeógrafo? É, quase que um mimeógrafo. Quer dizer, a realidade de ter um processo policial online, para o cara não ter que roubar o celular, fazer tudo isso pela internet, esses processos todos. Quer dizer, o Brasil hoje está com uma visão empreendedora de inovação tecnológica em todos os setores, né? Todos os setores, eu digo, do governo, né? Então isso está acelerando bastante. E eu vejo que o Ministério da Segurança e Segurança Pública e da Justiça tem evoluído nesse sentido aí fortemente. Salatino, obrigado. E como é que está a movimentação aí do Aliança? Aliança pelo Brasil. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Foi um prazer conhecer o Dr. Marcelo, o Dr. Tiago. Grande satisfação estar aqui. O Aliança pelo Brasil, nós estamos nos movimentando bastante. A gente está fazendo ações ainda para a coleta das assinaturas, né? Que até o final de fevereiro a gente tem que estar finalizando. Os apoiamentos, que são assinaturas de apoiamento, que a pessoa faz lá no site. Monumento, que é aquela discrepância que existe dentro do cartório, né? O usuário vai no site do Aliança, e faz o seu cadastro, imprime o papel, o seu apoiamento, vai no cartório, faz a assinatura por autenticidade. Não é, só para deixar claro, não é a mesma coisa que se filiar. Não é filiação. Não é filiação. É só um processo de assinatura de apoiamento. São pessoas, cidadãos, que estão assinando e essa lista vai servir como, tem que chegar a 492 assinaturas, 1.000 assinaturas, para constituir o partido. E ele fica apto a concorrer agora em 2020, né? Em outubro agora. Então, a gente tem um tempo curto ainda, mas ainda há esperança, a gente está trabalhando forte para conquistar isso. Eu aproveito até para dizer que amanhã, né, vai ter uma ação de apoiamento ali na Siqueira Campos, no Mânica, no número 1185, no centro de Porto Alegre, das 9 às 17 horas. A gente vai estar lá para receber o pessoal, para tirar dúvidas e ajudar nessa coleta. E também domingo, no dia 1º de fevereiro, em Novo Hamburgo, na rua Coronel Frederico Link, na Avenida Coronel Frederico Link, 579, em Novo Hamburgo, onde é a sede do Aliança lá. Nós também vamos estar o dia todo lá fazendo essas coletas aí. Muito bem. Obrigado, Salatino. Obrigado a todos. Nós recebemos muitas mensagens aqui do programa. Vou ler algumas. Nós temos mais 2 minutinhos. Temos 2 minutos, então dá para ler aqui as mensagens. A Mara Ferreira. Alegria conhecer esse comentarista, o Salatino. Gosto das falas objetivas, claras e corajosas. E dela diz que não se trata de endeusar o Moro, mas sim de apontar que a atuação dele como juiz é um marco. Também aqui temos a mensagem do Hudson Fontana, defendendo o Bolsonaro. E o Ariovaldo, boa noite, ótimo programa, esclarecedor. A habilidade do ministro Sérgio Moro é sensacional. Então é isso. Obrigado a todos que se manifestaram e aos 3 convidados, Salatino, Tiago e Marcelo, por terem vindo aqui na noite de hoje. Fiquem conosco. Boa noite e até mais. Cruzando as conversas.